são plateumintos? Do grego plate, achatado, e helmis, vermes, pertencem ao reino Animalia, são considerados vermes. Subdivisões: Turbelárias, plateumintos de vida livre. Trematódia, vermes parasitas com epiderme não ciliada e uma ou mais ventosas. Cestoda, formas de parasitas com o corpo dividido em anéis ou proglotes. Monogia, ectoparasitas de vertebrados aquáticos. Constituídos por 3 camadas, a epiderme uni-estratificada, em seguida os músculos circulares e os músculos longitudinais, que formam o tubo músculo-temático, atuando na proteção, na locomoção e como esqueleto. Os plateumintos de vida livre, a epiderme apresenta cílios relacionados com a locomoção, ou seja, as suas pernas. Já nos parasitas, há uma cutícula envolvendo o tubo musculodemático, dando resistência à ação próximas ao meio externo, para respirar, e próxima ao intestino, para obter nutrientes. O sistema digestivo possui apenas uma abertura em todo o sistema, por isso é incompleto. Os cestóides, como as tênias, não possuem sistema digestivo. A digestão é extra e intracelular. Sistema nervoso. São os primeiros com um sistema nervoso central, formado por um anel nervoso, ligados a cordões longitudinais ou por um par de gânglios cerebroides, dos quais partem filetes nervosos laterais que percorrem todo o corpo. Isso permite uma melhor coordenação do sistema muscular. A excreção é feita através do órgão que possui células terminais com muitos cílios, denominadas de células-flama. As células-flama eliminam as excretas para dentro de duros anastomosados, que se abrem para o exterior por uma ou mais poros. São amoniotélicos, isto é, excretam amônia. Sistema reprodutor. Geralmente são hermafroditas, podendo ou não fazer a autofecundação, sendo que alguns reproduzem por partenogênese. Os plateumintos de menor porte podem se dividir por bipartição, ou seja, se dividir e formar 2 seres completos por divisão. As planárias sofrem fissão longitudinal, e cada metade se regenera e forma uma nova planária. Os plateumintes também podem realizar reprodução sexuada. Um exemplo são as planárias. Elas se unem e trocam sêmens masculinos, podendo assim fecundar. Teniase, ou solitária, é uma doença causada pela forma adulta das tênias, do porco e do boi. Muitas vezes, o paciente nem sabe que convive com o parasita em seu intestino delgado. São altamente competitivas pelo seu habitat, e sendo hermafroditas com estruturas fisiológicas para a autofecundação, não necessitam de parceiro para a cópula e postura de ovos. O homem portador da verminose apresenta a tênia no estado adulto de seu intestino, sendo, portanto, o hospedeiro definitivo. Os últimos anéis ou proglotes são hermafroditas e aptos à fecundação. Geralmente, os espermatozoides de um anel fecundam os óvulos de outro segmento no mesmo animal. A quantidade de ovos produzidos é muito grande, 30 a 80 mil em cada proglote, sendo uma garantia para a perpetuação e propagação das espécies. Os anéis grávidos se desprendem periodicamente e caem com as fezes. Os bovinos ou suínos se contaminam ingerindo alimento contaminado por ovos ou proglotes do parasita. A larva penetra pela parede intestinal e migra para a musculatura por meio da corrente sanguínea. A larva se desenvolve em cisticerco na musculatura. O indivíduo humano se infecta com ingestão de carne crua ou mal cozida, contendo o cisticerco. Muitas vezes a teníase não libera sintomas, porém podem surgir transtornos dispépticos, tais como alterações do apetite, enjoos, diarreia frequente, perturbações nervosas, irritações, fadiga e insônia. Em relação ao tratamento da teníase, ele consiste na aplicação de dose única da niclosamida. Porém, pode ser usado outras drogas alternativas,
como diclorofeno e mebendazol. O chá de semente de abóbora é muito usado e indicado até hoje por muitos médicos, especialmente para crianças e gestantes. Curiosidades. Elas medem cerca de 1,5 cm de comprimento, e os ovos da tenhase são chamados de cisticércos, mas são mais conhecidas como pipoquinhas ou canjiquinhas, por serem esbranquiçados, normalmente do tamanho de uma ervilha.